Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa aula com uma oração. Querido Deus, em Tuas mãos coloco minhas preocupações, cuidados e problemas. Em Tua sabedoria coloco meu caminho, minhas direções e meus objetivos. Em Teu amor coloco a minha vida. E hoje, dia 14 de abril de 2021, quarta-feira, vamos dar início a mais uma aula. Nós vamos começar as nossas atividades do dia com uma mensagem do Dia do Índio, porque essa semana vocês já devem ter percebido que nós estamos trabalhando um projetinho do índio e todos os dias dessa semana nós vamos falar um pouquinho sobre o tema. Hoje nós vamos ver duas histórias que estão relacionadas ao índio e eu vou dar início agora com uma mensagem. Os índios estão na cultura, na história e principalmente no sangue do Brasil. A história do Brasil não pode ser contada se não falarmos do índio e de sua contribuição para a nossa cultura. Passando agora para as nossas atividades do dia, vocês vão pegar o caderno de classe e vão fazer o cabeçalho do dia de hoje. Em seguida, vocês vão escrever língua portuguesa, 19 de abril, Dia do Índio. No número 1, nós vamos trabalhar a leitura compartilhada do livro O Tupi que Você Fala. Essa história, ela vem falar da linguagem de palavras que nós falamos, que são palavras em Tupi-Guarani. O que é o Tupi-Guarani? Eu coloquei aqui para vocês, não precisa fazer no caderno, somente uma explicação. Que o Tupi-Guarani é a família linguística do ramo Tupi, que inclui cerca de 20 línguas faladas no Brasil e também em outros países vizinhos. Vamos entender um pouquinho melhor. Nós não falamos a língua portuguesa? Alguém já se perguntou por que nós falamos em português, nossa língua é portuguesa, e não brasileira, se nós somos brasileiros? Porque, supostamente, quando os portugueses descobriram o Brasil, o que aconteceu? Eles acabaram passando a forma que eles falavam, o tipo de linguagem deles. Se eles vieram de Portugal, eles falavam em português. Quando eles começaram a catequizar os índios acabaram aprendendo a falar em português. Mas quando eles chegaram aqui no Brasil, eles já tinham a sua linguagem própria e a língua que eles falavam era o tupi, ou seja, tupi-guarani. E com o passar dos anos, nós não só adquirimos a língua portuguesa, como também parte da linguagem tupi-guarani. Então, muitas das palavras que nós falamos hoje em dia não são palavras de origem portuguesa, e sim de origem tupi, porque acabou tendo o quê? Uma mistura do português com o tupi. E nós acabamos falando da maneira que nós falamos hoje em dia, uma mistura do português com o tupi. Vocês vão assistir o vídeo e na historinha vocês vão perceber que muitas das palavrinhas que vocês conhecem, que vocês falam, que são de origem tupi e não de origem portuguesa. Em seguida que vocês assistirem o vídeo, vocês vão fazer o desenho da história, o tupi que você fala. E você já falava tupi e não percebia, mesmo falando todo dia. No número 2, eu trouxe para vocês um banco de palavras para vocês lerem, estudarem em casa e copiarem no caderno. Essas palavrinhas são portuguesas de origem tupi. Então vamos ler? Abacaxi, açaí, amendoim, arara, caju, capim, jiboia, urubu, caipira, mandioca, jabuticaba, jabuti, capivara, peteca e guaraná. E além dessas palavrinhas que nós acabamos de ler, e vocês vão ver através da história o tupi que você fala, que existem muitas outras palavras
que são de origem tupi, que nós falamos e não sabíamos, que a gente achava que era de origem portuguesa. No número 2, nós vamos trabalhar o momento da história com a historinha Aquitã, o Índiozinho. Vou deixar para vocês o link lá no grupo de estudos e também na descrição do vídeo. Após vocês assistirem o vídeo, vocês vão fazer um desenho da historinha do Aquitã. Eu coloquei aqui 3 cenas, né, que ilustram bastante a história. Vocês poderão estar fazendo no caderno. Em seguida, já que vocês assistiram a história, prestaram bastante atenção, vocês vão completar 2 frases que eu coloquei aqui. Complete as frases. Essas frases vocês vão completar de acordo com a história que vocês ouviram. Não é para inventar palavrinha. É de acordo com a historinha, tá bom? Então, o índiozinho tem medo de... Aquitã procurava abrigo no colo de sua... E quando vocês terminarem de completar a frase, nós vamos formar frases. Frases também relacionadas ao índio. Essas frases do número 3, vocês vão criar da cabecinha de vocês. Não é para retirar do texto, tá bom? Então vamos lá. A primeira frase que vocês vão fazer é com a palavrinha índio. Depois com a palavrinha canoa. E por último com a palavrinha oca. E para quem não sabe o que é oca, oca é a casinha, é a moradia do índio, tá bom? Passando agora para a matemática, nós ainda vamos continuar essa matemática no caderno. Vocês vão fazer o número 1, numerais. Hoje nós vamos fazer os numerais do 0 até o 20. Observem que eu coloquei o 0, o 10 e o 20 no começo. Por quê? São a partir desses números aqui que nós vamos fazer a família dos números. Então, vamos ler. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 10. Agora nós vamos fazer a família do 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Hoje nós não faremos a família do número 20, nós vamos parar aqui no 20, tá bom? Outro dia nós vamos dar sequência. Vocês devem lembrar de algumas aulas passadas onde eu falei de material dourado, que era aquele material criado pela doutora Maria Montessori. Hoje nós vamos trabalhar o material dourado também. E como nós estamos trabalhando os numerais do 0 ao 20, eu vou mostrar para vocês a representação dos algarismos através do material dourado. Então vamos começar. Número 0. Como o 0 é a ausência de alguma coisa, eu não represento com quantidade nenhuma. Então eu não vou utilizar nenhum material dourado para representar o 0, porque 0 é nada, não tenho nada, ok? Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O próximo número será o número 10. Lembrem que eu falei para vocês que quando eu tenho 10 unidades, eu posso trocar por uma barrinha que vale 10 unidades ou uma dezena. Então, aqui no caso do 10, o 10 ele pode simbolizar 10 unidades, que seriam os cubinhos todos separados, ou eu juntar todos esses cubinhos e trocar por uma dezena. Deu para entender? Agora nós vamos representar os numerais da família do 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Agora, para eu formar o 20, se eu colocar mais uma unidade, eu formei 20. 10 mais 10 unidades, 20.
Mas lembrando que quando eu intero 10 unidades, eu posso juntar tudo, igual eu falei para vocês, e trocar por uma outra barrinha. Lembrem, eu posso trocar por uma barrinha. Então, nós vamos ter aqui 2 dezenas. Uma dezena, 2 dezenas. Ou seja, 10, 20. Deu para entender? No número 2, vocês vão escrever o nome dos algarismos. Aqui vocês vão treinar a escrita do nome destes números para vocês aprenderem a escrever o nome dos números de forma correta e também para vocês treinarem a leitura. Então vocês vão aproveitar, agora vocês vão ler junto comigo e depois em casa vocês vão tentar ler o nome dos números sozinhos, tá bom? Então vamos ler. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Quando nós falamos em material dourado, nós vimos que um cubinho deste daqui, ele é equivalente a uma unidade. Uma unidade vale 1. Depois, nós vimos que uma dezena é igual a 10. Olhem a barrinha. Essa barrinha representa uma dezena, ou seja, 10 unidades. Uma dezena é igual a 10. Aqui nós vamos ter a centena, que é essa plaquinha aqui. Uma centena é igual a 100. E o cubo maior, que equivale a uma unidade de milhar. Uma unidade de milhar é igual a 1000. No caderno, vocês vão escrever uma unidade é igual a 1, uma dezena igual a 10, uma centena igual a 100, uma milhar igual a 1000. Quem souber fazer os desenhos pode fazer também. Não precisa fazer a divisão aqui dos quadrinhos, não. É só fazer o primeiro quadrinho, aqui desenha a barrinha, aqui a placa e aqui o cubo representando a milhar, tá? Essa divisão em quadrinhos aqui não precisa fazer não, tá? Só faz a parte externa da figura. Passando agora para a folhinha, vocês vão pegar a folhinha de matemática, que é continuação daquela apostilinha que nós trabalhamos na aula de ontem. E vamos fazer os exercícios. A primeira atividade é um gráfico, então vamos ler? A cantina de uma escola quer saber o suco preferido da escola. Construa o gráfico com as informações. Imaginem que nessa escola foi feita uma entrevista entre os alunos e 6 alunos disseram que gostava de manga, um aluno gostava de abacate, 4 de caju, 10 de laranja, 5 de abacaxi, 3 de banana, 8 de maçã e 6 de uva. O que vocês deverão fazer? Vocês vão pegar os lápis de cor e vão construir cada barrinha de uma cor. Ou seja, de que forma? Nós sabemos que 6 alunos escolheram manga, então vocês vão pintar 6 quadradinhos aqui da barrinha com uma cor. Lembrando que quando eu faço um gráfico de barra, eu sempre começo a pintar de baixo para cima, nunca de cima para baixo. Então, quem pintar de cima para baixo vai errar. É sempre aqui, ó, de baixo para cima. Não foram 6 alunos que escolheram manga? Então, vocês vão pintar aqui, ó, 6 quadrinhos da barrinha. Vocês vão pintar aqui, ó, 6 quadrinhos e vão formar a barrinha da manga. Depois, abacate. Um estudante só votou no abacate, então vocês vão pintar 1. Depois, caju, 4. 1, 2, 3, 4. Laranja, 10. Vocês vão pintar 10 quadrinhos e formar a barrinha. Depois, banana, 3. Maçã, 8. E uva, 6. Lembrando que, para cada barrinha que vocês vão construir aqui pintando de cada fruta,
vocês deverão pintar com uma cor diferente, tá bom? Depois, qual o suco preferido? Para saber qual foi o suco preferido, é só observar qual foi a fruta mais votada. Então vamos ver. Manga 6, abacate 1, caju 4, laranja 10, abacaxi 5, banana 3, maçã 8 e uva 6. Qual dessas frutas foi a mais votada? Acertou quem falou laranja. Então, o suco preferido desses alunos é suco de laranja. Qual o suco que eles menos gostam? Então, vamos ver. A fruta menos votada foi abacate. Então, o suco que eles menos gostam é o suco de abacate, que é aquele chamado de frappé. Numerais até 20. Nós não começamos a nossa aula de matemática do caderno falando dos numerais de 0 até 20? Então, nós vamos continuar com aquela mesma explicação para poder entender a atividade que tem aqui. Trabalhando com material dourado. O material dourado ele é composto por várias peças e cada uma representa um valor. Então vamos recordar o que nós acabamos de falar. Um cubinho representa a unidade. Uma barrinha representa a dezena. Uma placa representa a centena. Não está aí, mas nós já falamos. E um cubo grande representa a milhar. E agora, para encerrar a nossa aula de hoje, nós vamos fazer as trocas. Nós temos aqui material dourado e nós vamos colocar o número que vai corresponder a essas peças do material. Então, vamos ver. Nós temos uma barrinha e uma unidade. Então, vamos contar? 10, 11. Coloquem o número 11 aqui. Do lado de cá, nós temos uma barrinha e 3 unidades. Então, vamos contar. 10, 11, 12, 13. Coloquem o número 13 aqui. Depois, uma barrinha só. 10. Completem aqui. 10 mais 2 unidades. Vamos somar? 10, 11, 12. Completem aqui. Agora aqui. Nós temos uma barrinha e 6 cubinhos. Vamos contar? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Coloquem aqui, 16. No próximo, nós temos uma barrinha e 8 unidades. Uma barrinha, 10 e 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma barrinha mais 8 unidades. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nós temos o número 18. Completem aqui, 18. Na próxima atividade, observem que já foi feita a troca. Então, tem o quê? 2 barrinhas. Cada barrinha não vale 10? Então, 10 mais 10, 20. 10, 20. Completem aqui, 20. E agora, no último, nós temos uma barrinha e 7 unidades. Vamos contar? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. E esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de assistir os vídeos que eu vou estar deixando para vocês, que é sobre o Dia do Índio, que vai falar um pouquinho de uma história indígena e também vai falar da forma de linguagem do Tupi-Guarani, tá bom? Aguardo vocês amanhã. Um grande beijo. Fiquem com Deus.